Tá, e uma coisa que eu preciso saber. Essa família é toda de colorados ou tem algum gremista perdido nos Veríssimo? Não falamos nesse assunto, porque tem esse caso do vô, né? O vô era gremista? Não. Eu me recuso a dizer isso. Ele era cruzeirense. Cruzeirense. O Érico Veríssimo era cruzeirense. Mas eu acho... Ok. Eu acho que no fundo ele era gremista. Mas ele não gostava de futebol. Então, né? Eu acho que passou do Cruzeiro pro Grêmio. Oficialmente Cruzeiro. Por causa da cor, provavelmente, né? Eu acho que azul. O Cruzeiro era azul. O Cruzeiro de Porto Alegre, então, né? O único dissidente foi Érico Veríssimo. Toda a família, de resto, é colorada. Sim, totalmente, mas como eu te disse, não falando. Sim, será que tinha alguma coisa de rebeldia do pai? Mas acho que não era muito ligado. É porque eu acho que o vô não gostava de futebol. Daí o pai se encantou com o Inter e virou colorado, e daí nós todos... Tá, e tem um texto emblemático do Luiz Fernando Veríssimo, que é aquele Não Me Acordem, que ele escreveu no Mundial de 2006, quando o Inter foi campeão. Esse hoje, texto... né? Não é hoje, inclusive? Não... Olha só, será que é? Me mandaram coisa do Gabiru hoje, então eu acho que era hoje. Bom, aí tu me pegou, Pedro, porque eu não sei. Mas... É hoje. Hoje. O Lucas da produção aqui tá dizendo que é hoje. Tu vê que coincidência. Quantos dias históricos, meu Deus. Tá, mas eu queria voltar ao texto. Luiz Fernando Veríssimo escreveu um texto, Não Me Acordem, quando o Inter foi campeão mundial, em 2006. Esse texto encantou os colorados e até hoje tem gente que tem ele moldurado em casa, na parede da sala. Vocês acompanharam a feitura desse texto? Vocês estavam juntos? Como é que foi esse momento? Olha, eu acho que na final, o Pedro confessa, tu estava dormindo. Tu não... Eu tava no meu apartamento, que era ali no Moinhos, e eu me lembro que demorei para chegar em casa, porque tava a maior festa na porque eu vi a final com o pai. Mas eu vi... Tu viu com ele? E aí? Mas não, me conta, como é que foi? Foi inacreditável, né? Porque, que mais? Eu me lembro de olhar para ele quando entrou o Gabiru em campo e dizer, bom, pronto, agora... Acabou. Sabe, acabou. Mas... Como eu estava errada, e durante alguns anos a gente tinha um recorte, que era o Gabiru comemorando correndo o gol, na capa da Zero Hora, que a gente recortou e usava como estrela na árvore de Natal. Assim. E o bom é que ficava do lado do ar-condicionado, então cada vez batia o vento, o Gabiru... Ai, meu Deus. Ele estava sempre festejando. E o texto esse, ele escreveu logo depois, ou foi no dia seguinte? Eu acho que foi no mesmo dia... Eu estou tentando me lembrar porque eu imagino que a Zero Hora tenha pedido uma reação assim imediata. Pode ser. Né, para publicar em seguida. Então eu acho que foi de manhã o jogo aqui para nós, né? E eu imagino que logo em seguida ele tenha escrito e mandado, porque eu acho que é um texto curto também, né? É um texto curto, Eu acho que foi um texto de reação imediata que a Zero Hora deve ter pedido para ele. E parece ter sido escrito no calor da coisa, porque ele tem uma energia naquele texto ali. Deve ter sido logo em seguida. Isso também, eu acho que era uma época ainda onde o pai escrevia diariamente, né? Não só nas Zero Horas, nessa época... Nessa época eu não me lembro se ele ainda escrevia diariamente, mas foram muitos anos de escrevendo todo dia, o que é uma loucura. Uma loucura. E não só escrevendo, como desenhando também, né? A família Brasil... uma qualidade alta, né? Isso, sem dúvida. Por isso que eu digo, maior cronista, referência para todos nós. Mas é verdade, 50 anos de alta qualidade. Incrível, né? Não é qualquer um. A família Brasil tem alguma coisa a ver com vocês, não? Nós negamos. Eu principalmente nego. Algumas coisas ali, acho que mais eu me lembro que o neto, um dos filhos da família Brasil, em algum momento, monta uma banda, e eu tinha uma banda na época, então tem alguns paralelos, assim, mas acho que nada tão biográfico. Qual a lembrança mais bonita que vocês têm do pai? Tem muitas, porque a gente era muito próximo, então as viagens, né? Viajar, eu acho que eu acho que essa coisa, eles, tanto ele quanto a mãe, nos proporcionaram umas viagens bem especiais, na verdade, porque nós moramos fora do Brasil 3 vezes todos juntos, né? Em 86, em 80 em Nova York, nós moramos 7, 8 meses em Nova York, né? E assim, a gente saindo da escola, quer dizer, eles não se importavam muito se a gente fosse perder o ano, valeria a pena, né? E depois 86 em Roma, que era uma cidade que eles gostavam muito, e
90 em Paris. Em Paris. É. Daí já acho que ninguém mais no colégio, né? Daí já estava todo mundo fora da mais fácil, escola. E daí a gente acabou passando mais tempo. Mas assim, e não só isso, acho que sempre que tinha oportunidade de nos levar para conhecer algum lugar, para experimentar alguma cultura diferente. Comida. Comida, principalmente comida. Mesmo? Tinha isso? Acho que sim, assim, porque é uma coisa que eles gostavam muito também, né? O pai e a mãe sempre gostaram muito de comer bem. Minha mãe é uma grande cozinheira, aliás. E então fazia parte, né? Faz parte das descobertas, eu acho. E dessas viagens, qual marcou mais? Teve um lugar específico, um destino? Eu acho que foram em momentos tão diferentes, né? De idade também. Dessa que a gente falou, por exemplo, eu acho que talvez Paris certamente tenha sido a que a gente mais aproveitou, né? Também, porque ficamos mais tempo e éramos mais velhos, eram mais velhos, tu entende mais ou menos, né? Que tu tá num lugar diferente, tem que aproveitar, né? Digerir com mais gosto aquilo ali e tal. Acho que fez... Tanto que talvez seja Paris mesmo, mas... Mas isso de pegar os filhos é um tipo de trabalho que o pai tinha também que proporcionava isso, né? Tinha essa possibilidade, né? A gente acabou acompanhando, a gente ia para o lugar e siga trabalhando, né? A gente acompanhou também uns desenvolvimentos tecnológicos grandes, Como né? assim? Porque em 1980 ele escrevia diariamente para os jornais aqui, não só Zero Hora, mas Jornal do Brasil, eu né? acho. Não me lembro quando ele... por aí. E mandava pela Varig, vinha de avião. Caramba, o texto. Malote. Então, tinha malote. Então, tinha aqui no escritório da Varig, escrevia com máquina, máquina. Escrevia ali. Em 86, eu já não me lembro se tinha alguma mudança ou se ainda era assim, avião, mas eu acho que já estava começando o fax. Eu acho que mandava por fax as colunas. Mas eu acho que era um fax que ainda tinha aqui no correio para mandar um fax. E daí, mais adiante, imagina. Pessoal, a galera aí da geração Z que está nos vendo não está entendendo nada. Não sabe nem o que é fax. A tecnologia era bem mais complicada. Demorava mais. E se a gente for falar de livros ou textos preferidos, vocês já devem ter ouvido essa pergunta 1 bilhão de vezes, especialmente esse ano, né? Querem falar quais são os livros preferidos de vocês, tanto do Érico quanto do Luiz Fernando? Aí não sei. Tem algum assim que toca especialmente? Que é um livro do pai que me marcou especialmente, que é O Jardim do Diabo, que é o primeiro romance que ele escreveu, porque ele ainda estava escrevendo, não me lembro que ano é isso, mas ele ainda usava a máquina de escrever. Ainda não tinha feito a transição para computador. Então eu tenho a lembrança de, à medida que ele ia escrevendo o texto, eu estava lendo. Eu sabia que... mesmo? Não sabia disso. Sim, muito. Porque ele ia escrevendo, eu sabia que ele estava fazendo tu pegava a folha, um romance e ele deixava... E ele deixava tu ler? Sim, ele deixava meio exposto. Não sei nem se ele sabia muito bem que eu estava acompanhando mas tu o opinava, desenvolvimento. Assim, isso aqui ficou muito mal, ficou ruim. Não, nem falava nada. Mas isso de ler o que ele estava sendo escrito em tempo real ali, na verdade, é uma experiência que para mim marcou muito, mesmo porque é um tipo de coisa que hoje em dia não tem, né? A gente fala muito de originais do Érico e tal, que eram todos escritos à máquina, corrigidos à mão. Tem muitos originais onde a gente consegue acompanhar o processo criativo do autor ali, né? Com anotações e tal. Um copia e cola também, né? Porque às vezes corta e gruda, mas dá para acompanhar todo o processo ali, né? Que hoje em dia não se acompanha mais, porque a pessoa vai corrigindo no computador mesmo, na tela, verdade, já não tem mais esse perde, processo, né? Que palavra escolheu e decidiu mudar para essa, por quê? Né? Então, para mim, ainda foi um momento ali de acompanhar um tipo de processo de escrita que acabou logo em seguida, né? Com o advento do computador. Então, tá, meu voto do Luiz Fernando, o Jardim do Diabo, por causa dessa circunstância. E a Fernanda? Do pai tem alguns textos... E algumas ilustrações também, porque as pessoas não sabem... Bom, sabem, né? Conhecem as Cobras ou a Família Brasil, mas o pai era um artista gráfico também, né? Ele, inclusive, fez aula de pintura e de desenho, foi aluno né? do Glênio Bianchetti. Foi aluno do Glênio Bianchetti, isso, né? Ele tem uma capa do retrato do 2º volume do Tempo e o Vento, que é dele. Porque eu acho que era uma época que o vô e a avó tinham medo que a vocação dele era para vagabundo mesmo. Então, eu acho que botaram ele para trabalhar no departamento de arte da Editora Globo. E ele acabou fazendo a capa do Retrato, que é o 2º volume, de uma das edições do Retrato. Caramba. Né? E, então, ele era um bom ilustrador. E principalmente as ilustrações...
não necessariamente cartoon, mas um pouco as coisas um pouco mais surreais, assim, né? E os desenhos, ele desenhava muito gente, rostos, né?